Amém. Boa noite, gente. Ainda bem que eu cheguei inteiro, viu? Porque hoje o voo, o pastor Marciano, o piloto desceu 3 vezes correndo da cabine para voltar para o aeroporto. 3 vezes. Aquela agonia. O que está acontecendo? Aconteceu de tudo. O fato é que cheguei. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com vocês. E pastor Marciano, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, eu sou honrado demais por você aqui, né? E eu pensei que não ia ter mais tempo, então eu vim tranquilo, nem trouxe os livros, ficou tudo no carro, tá? Mas eu queria deixar uma palavra mesmo, não cansar vocês à noite, mas deixar uma palavra de incentivo, né? Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês. Hoje seria o lançamento aqui do livro A Igreja da Segunda-feira. Eu não gosto muito disso, mas quem quiser repete, a Igreja da Segunda-feira. O que isso significa, gente? Então, esse livro foi escrito com o objetivo de restaurar princípios bíblicos caríssimos para a igreja de todos os tempos. A igreja da segunda-feira não faz antagonismo com a igreja do domingo. Veja, a igreja do domingo e a igreja da segunda-feira são metáforas. São expressões metafóricas. Por quê? A igreja do domingo representa a pregação, representa a leitura da palavra, representa o louvor, representa a intercessão, a igreja de domingo. A igreja da segunda-feira representa a ação contínua do amor ao próximo, além dos templos. Os cristãos nunca foram homens de templos. Os cristãos nunca foram centrados no templo, por uma razão histórica. No começo da nossa era, a partir do último suspiro do apóstolo João, que a gente pode dizer no ano 100 depois de Cristo, até o imperador Teodósio em 385, portanto temos aí 300 anos em que a igreja foi perseguida, não podia ter templo, não podia ter templo, não podia ter pregação pública, não podia. O que restou à igreja primitiva fazer? O amor ao próximo. E sabe quem diz isso, gente? Os historiadores ateus. Geoffrey Blenheim, por exemplo, você pode anotar, Geoffrey Blenheim, ele tem um livro chamado Uma Breve História do Cristianismo. Ele é ateu, confesso. Mas o livro dele, ele é obrigado a dizer que naquele tempo houve muitas epidemias. Tem a ver com o nosso tempo hoje. E ele diz que o cristianismo desenvolveu naquele tempo por causa das epidemias. Por quê? Porque ao contrário de todos os povos pagãos, os cristãos lá no ano 200 depois de Cristo, 300 depois de Cristo, aquela igreja primitiva, ela cuidava dos enfermos. Ela cuidava dos doentes. Porque ela não podia pregar, nem podia ter templos, mas ela podia exercer o amor ao próximo. Quem fala isso é um historiador ateu, dizendo, por causa desse amor ao próximo da igreja cristã primitiva, o cristianismo teve grande simpatia de todos os povos. Quem está entendendo isso? Ou seja, nem sempre é pregar, não. A pregação, ela é um alvo final, sim, mas um caminho, uma forma de você preparar o caminho é o amor ao próximo. É você ouvir as pessoas, é você dar conselhos. Então, obrigado, pastor. Então a igreja cristã primitiva, ela impactou aquela região inteira, o Império Romano. Por quê? Eles não podiam pregar abertamente, mas eles podiam cuidar dos enfermos. Eles podiam cuidar dos idosos. Perceba, o amor ao próximo não é filantropia. Qual a diferença? Filosantropos. Filantropia está ligada a um sentimento humano em relação ao próximo. É um sentimento de compaixão mesmo, um sentimento do homem diante da necessidade do outro. E o amor ao próximo é ágape, não é filos. O amor ao próximo é uma obra da fé. Não é motivado por emoção, é motivado pela fé. É por isso que o amor ao próximo, ele não é intermitente, ele é permanente. O amor ao próximo, ele não quer para si nada. Se eu ajudo alguém pelo amor ao próximo, eu nunca me acho credor de quem eu ajudei. Toda vez que você fizer assim, eu te ajudei e agora você está me traindo, você foi filantropo.
Porque quem ajuda com base no amor ao próximo não se acha credor do bem que fez ao outro. A filantropia, ela é ocasional. A filantropia é um sentimento humano, nobre, 10 filantropos. Se a igreja fosse filantrópica, seria maravilhoso. Mudávamos o país com a filantropia. Mas a filantropia é ocasional. E ela é motivada pelas emoções humanas. Então nós precisamos refletir, com base bíblica, por que nos tornamos filantropos? Então essas observações de uma geração anterior de igreja, de cristãos, que foram diferentes, e eles estabeleceram fundações muito importantes para nós. Nós estamos bem no domingo à noite, glória a Deus. A pregação no Brasil, eu diria que é extraordinária. Pastor Marciano, se nós formos em qualquer cidade do Brasil, pensa uma cidade pequena aqui do Paraná, Cambé, desculpa, hein? Mas é uma cidade pequena. Se você for lá e perguntar, tem aqui um pastor que poderia pregar em Nova York? Tem. Vocês percebem que nós estudamos a palavra? Quem percebe isso? Não somos assim nota 10, mas pelo menos nota 7 somos. O que acontece conosco é que nós precisamos ir além das proclamações. Essa é a proposta da igreja da segunda-feira. É ir além das proclamações. Proclamar é essencial para o cristão, viu? Não é que não deva proclamar, deve proclamar. Mas a proclamação não esgota a nossa espiritualidade, gente. Imagina você andando agora numa praia. Qual é a praia aqui do Paraná, que é legal? Caiobá. Você está andando, lá tem muita onda, tem? Tem muita onda. Imagina lá em Jurerê Internacional, quem conhece? Lá não tem onda, né? Não é isso? Tá. Imagine que você está andando ali em Jurerê, porque não tem onda, tá? Nada contra Caiobá. A Praia Mansa de Caiobá, então voltamos. Aí você está andando numa praia bem rasinha, e aí você vê uma criança se afogando no rasinho. Uma criança se afogando no rasinho. E aí? Qual é a atitude mais espiritual agora? Orar? Clamar a Deus para que venha o socorro? Ou entrar no mar e tirar a criança? Você está respondendo aqui. Mas a igreja brasileira, ela tem clamado vendo as crianças se afogarem, ao invés de ir lá e salvá-las. É ou não é, gente? Nós somos proclamadores. Mentalidade grega, desculpa dizer. O apóstolo Paulo enfrentou isso. E ele diz, eu vou trazer aqui para vocês, porque é importante isso. A mentalidade grega, ela é conhecer e discursar. Essa é a mentalidade grega. Ela se baseia no conhecimento e se baseia na retórica. Os gregos amavam o discurso. Os sofistas ganhavam uma fortuna com isso. Os filósofos amavam o conhecimento. Eles amavam o estudo. Eles achavam que a razão humana podia conhecer a tudo. Essa é a mentalidade grega, estudar e discursar. Os gregos odiavam o trabalho manual. Falou em esforço físico, os gregos diziam, é coisa para mulher escravo, que eram os mais baixos naquela época. Então os gregos amavam o estudo, amavam o conhecimento, amavam a retórica, que é uma forma de você convencer as pessoas com um discurso belo, coerente, lógico. Mas eles evitavam e consideravam de segunda classe toda forma de esforço manual. O esforço humano para eles era de segunda classe. Naquele tempo, quem eram as pessoas menos qualificadas? Escravos e mulheres. Essa é a mentalidade grega. E a mentalidade judaico-cristã? A mentalidade judaico-cristã tem a proclamação importante, tem o conhecimento como importante. Olha, para não esquecermos disso, olha o que diz aqui em Lucas 12, versículos 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, proclamação, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. O cristianismo também tem proclamação, e muitas proclamações. Mas a espiritualidade judaico-cristã não se esgota na proclamação. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Qual é a mentalidade judaico-cristã? E para falar sobre isso, eu vou ser bem breve,
Eu queria que você... eu disse para vocês, o apóstolo Paulo, ele foi treinado na mentalidade grega. Olha o que ele diz aqui, em Coríntios... 1 Coríntios 2, 1, 5. Ele é expresso em dizer isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Linguagem persuasiva de sabedoria, mentalidade grega. Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, filosofia, filósofos gregos, mas no poder de Deus. Em outra passagem, Paulo repete, ele reafirma: irmãos, quando estive... Agora 1 Coríntios 2, 1. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem retórica grega, ou de sabedoria, filosofia grega. Então o apóstolo Paulo foi treinado com mentalidade grega, mas ele nos alerta nessas duas passagens. Todavia, quais são os princípios que a gente tem, e essa é a intenção minha, refletir com vocês, discernir. Em que consiste a mentalidade judaico-cristã em oposição à mentalidade grega? Portanto, já vimos, as proclamações também existem no cristianismo, mas a espiritualidade cristã vai além das proclamações. E o princípio básico que eu trago para vocês está lá em Gênesis. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Capítulo 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar. Tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Perceba, tenha o homem domínio. O que o Senhor está nos dizendo aqui em Gênesis 1, 26 e 27? Está dizendo que o homem agora, ele é que cuida da criação. E isso ocorreu antes da queda. O que isso está dizendo para nós? Que o ser humano tem autonomia. Autonomia. Ao contrário do pensamento pagão daquele tempo, os cristãos agora, eles não são joguetes nas mãos de deuses, nem do destino. O cristão, no caso aqui nós estamos falando de Gênesis capítulo 1, portanto, da mentalidade judaico-cristã. Mas o cristão agora dizendo para nós, ele quando tem problemas recorre a Deus ou à razão? É isso que importa. O principal significado dessa passagem é que o acaso não existe. O acaso não existe. E o cristão deve buscar em Deus ou na natureza suas explicações. Como disse, eu trago para vocês a célebre passagem do padre Georges Lemaitre. Depois escreva aí, padre Georges Lemaitre. Quem que era o padre Georges Lemaitre? Era um físico mundialmente renomado. Albert Einstein o humilhou. Olha que interessante. Porque sabe qual que é o primeiro formulador da teoria do Big Bang? Georges Lemaitre, o padre belga. Ele proferia missas e era um físico espetacular. Einstein teve que escrever uma carta se desculpando com Georges Lemaitre. Olha, já pensou nisso? Ele teve a intuição do Big Bang, o primeiro, esse padre. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim: há duas formas de conhecer a verdade, eu escolhi as duas. O que ele está dizendo para nós? O pensamento dele não é novo. O Georges Lemaitre está nos levando a um cara chamado Francis Bacon e a outro chamado Johannes Kepler. Quem conhece esses dois? Levante a mão. Professor de matemática deve ter aqui, ou de física, né? Johannes Kepler, Francis Bacon, Johannes Kepler primeiro, e Francis Bacon, eram cientistas cristãos. E eles entendiam que quando estudavam a natureza, estavam conhecendo a Deus. Dá para entender isso, não? Quem criou o mundo?
Quem criou o mundo, gente? Quem criou as estrelas? Os planetas. Eles entendiam que ao estudar a criação, eles conheciam mais a Deus. Nos perdemos, né? Estamos distantes disso. Não está na hora de você falar isso para o seu filho, que ao estudar matemática, física, química, pessoal, não é na hora de orar antes de química, não. A aula de química é uma forma de conhecer a Deus. Por quê? Porque a natureza foi criada por Deus. E a ciência tenta entender o mundo. E Jorge Lemaitre está fazendo isso no século XX, mas esse pensamento vem do século XVI, 1500 e tarará. Está chato, mais ou menos? Vocês estão entendendo que a gente perdeu alguma coisa nessa caminhada? O segundo princípio. Primeiro, Deus deu domínio ao homem sobre toda a criação. O segundo princípio do pensamento da mentalidade judaico-cristã é que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Aí vocês lembram de Isaías, né? Isaías fala exatamente disso. 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus falando para o homem, os meus pensamentos são maiores. E aqui está consagrado o quê? Que a razão humana tem limites. Ao contrário da mentalidade grega, agora Deus está dizendo, vocês não podem conhecer a mim. Só através de mim vocês podem conhecer a verdade. Isso aqui impactou tão fortemente Johannes Kepler. Vocês sabem quem foi Johannes Kepler? Johannes Kepler foi um evangélico, como eu e você, matemático. E ele se debruçou sobre as elipses dos planetas, porque naquele tempo se achava que a Terra era o centro e o Sol orbitava a Terra. E aí Johannes Kepler, como matemático, ele, pelos cálculos matemáticos, ele descobriu, não, a Terra não é o centro, é o Sol. A Terra orbita o Sol. Galileu observava, Galileu tem observações que até hoje são consideradas fantásticas, imagina. Kepler não observava, ele tinha os cálculos matemáticos das órbitas, elipses, então elipses dos planetas. E Johannes Kepler, quando descobre aquilo que era uma revolução naquele tempo, pensa comigo, a igreja dizia que a Terra era o centro, o mundo dizia que a Terra era o centro. E aí Johannes Kepler matematicamente comprova, não, é o Sol que é o centro. A Terra orbita e os planetas orbitam o Sol. A história é obrigada a dizer, e quem fala isso é outro autor ateu, no livro Big Bang. Diz esse autor ateu, que ao descobrir que tinha compreendido o mistério das órbitas planetárias, Johannes Kepler disse, ó Deus Todo-Poderoso, agora estou pensando os teus pensamentos. Glória a Deus. É assim mesmo, né? Vamos lá. Pela matemática, amigos, está na hora de restaurar com os nossos filhos a espiritualidade do estudo da matemática, da química, da física. Percebe ou não? E por último, o mandamento de perseverar e trabalhar. Fala comigo, perseverar e trabalhar. Agora vocês vão ficar com raiva de mim. Estava tão bom, né? Era só proclamar, né? Era só orar e proclamar. Não. Hebreus 11, pessoal. Vamos lá? Hebreus 11. Versículos 32 a 34. Pela fé. Abre aí sua Bíblia. Marca essa passagem. Os heróis da fé, em Hebreus 11, nenhum deles foi notabilizado por orar. Você vai ficar chateado comigo, mas eu quero fazer um balanço agora. Há momentos na vida que orar não é a atitude mais espiritual. Pega o capítulo 2 do Evangelho de João. Quando Jesus se depara com os mercadores no templo, ele orou, gente? Lembra dos mercadores no templo? Jesus orou? Não. Hebreus 11, os heróis da fé, é claro que oravam, é claro que eram homens de oração, de fé, mas o que os notabiliza em Hebreus 11, gente, foi a oração? Vocês vão ficar com esse dever de casa, Hebreus 11, vocês vão ver que o Senhor está falando ali, olha, homens de fé,
e manifestaram a fé em obras concretas, em atitudes, em comportamentos. Noé construiu a arca. Abraão saiu da sua terra para ir para um lugar que Deus diria qual seria. Moisés caminhou durante 40 anos, gente, obras, atitudes. E lá no final de Hebreus 11, o que o Senhor nos diz? Por intermédio da fé, pela fé, vamos lá, lê aí comigo. Hebreus 11, versículo 32 e 34. Por intermédio da fé, Marciano me ajuda aí. Ele vai enumerar. Conquistaram cidades, colocaram o inimigo para correr, praticaram a justiça. Os heróis da fé exerceram comportamentos, ganharam guerras, conquistaram cidades e nações. Está exemplificado aí. A igreja de Curitiba conquistou aqui, a igreja de Brasília está conquistando lá fora. Percebem não? A igreja brasileira está conquistando as suas cidades? Vamos ser sinceros? Está ou não? Sim ou não? Estamos? A educação, meio ambiente, justiça. Percebem não? Os heróis da fé, eles realizaram obras fora, além dos templos. Todos eles. E aqui está uma marca, trabalhar. E eu quero terminar com um exemplo clássico, né? Qual era a profissão de Jesus? Fala alto aí. Carpinteiro, tecton. Espera aí, carpinteiro? Tecton não é carpinteiro. Pode ser carpinteiro. Tecton é construtor. Mas pode ser carpinteiro? Pode. Quem já foi na Galileia? Nazaré. Alguém já foi lá? Não precisa ir lá não. Pega um livro, pesquisa a vegetação, vê se tem muita árvore lá. Semiárido, é o nordeste da vida. Ah, mas o Líbano fica ali a 200 quilômetros. Pode trazer as madeiras do Líbano? Sim. Mas e as casas de Nazaré? São casas de madeira ou de pedra? Pare para pensar. Mas vamos pensar que Jesus era carpinteiro mesmo. A tradição assim o fez e está na Bíblia. Ok. Como é o ofício de carpinteiro, amigos? Querem saber? Amanhã vocês vão numa carpintaria, você numa marcenaria. Que tal? Vamos conhecer o trabalho do marceneiro no ano de 2020 em Curitiba? Com serra elétrica, com guindastes, com carrinhos de mão, com toda a estrutura moderna. No tempo de Jesus tinha isso? Energia elétrica? Por que o fato de Jesus ser um carpinteiro com um ofício tão pesado não nos inspira? Mentalidade grega. Era para nós nos inspirarmos no exemplo de Jesus, que era carpinteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque é tempo de reflexão. E nós precisamos de uma igreja que volte aos princípios bíblicos, que volte às passagens bíblicas, que nos dá certeza de que, no meu caso agora, falando da infância, proteger crianças é tão espiritual quanto orar por elas. Quem entendeu isso? Proteger crianças é tão espiritual quanto orar por elas. Eu não quero negar nenhum poder à oração, pelo contrário. Nós somos frutos de oração, não tenho dúvida. Pastores, eu não tenho dúvida, o pastor Marciano ora por mim, pela minha vida. E outros pastores, o meu pastor. Mas a oração não esgota a nossa espiritualidade. Vir ao culto não esgota a nossa espiritualidade. Eu quero dizer para você que ao voltar hoje para casa, você deve voltar para os seus filhos com a mesma solenidade que você está aqui. Volta para casa. Alguém gritou hoje aqui? Eu ouvi algum grito assim? Para, pastor, de falar isso comigo! Alguém gritou com o pastor Marciano? Alguém gritou? Não? Não grite com seu filho. Trate o seu filho como pastor Marciano, só com um detalhe. Para o seu filho, você tem que discipliná-lo. Não o pastor Marciano, né? Nem o procurador. Então entenda, tenha deferência aos seus filhos em casa. Maridos, ame suas esposas.
Eu prefiro 1000 vezes o marido, e aí eu quero dizer com oposição para pedagogicamente mostrar o caso. Eu prefiro 1000 vezes um marido que ama a esposa e talvez não venha à igreja, do que alguém que vem à igreja e não ama a esposa. Ama no sentido da Bíblia. Da mesma forma as mulheres, sede submissas aos maridos. Veja, é a esposa submissa ao marido, não as mulheres aos homens, presta atenção. O que eu quero dizer, nós precisamos ter a igreja como referencial. A igreja é esse lugar da pregação, da oração, da intercessão, do louvor, ok. Isso é fundamental, tá, gente? Nós precisamos agora inundar a segunda-feira. E quando eu falo inundar a segunda-feira, é a sua casa, é a minha casa, é a escola dos nossos filhos, é a cidade de Curitiba. E ao inundar na segunda-feira, amigos, não é pela oração apenas. Você pode orar? Pode. Mas a igreja da segunda-feira é uma igreja que cuida dos outros, que restaura a ordem, que exerce seus direitos e deveres. Nós estamos num campo de batalha. E cada campo de batalha merece armas naturais para batalhas espirituais. Alguém duvida que o combate de Davi com Golias, o gigante, foi também espiritual ou não? Não foi, gente? Vocês acreditam que houve aquele combate ou não? Acreditamos nisso? Vocês acreditam na Arca de Noé? De verdade? Estou sentindo firmeza não. Eu acredito na Arca de Noé, em Adão e Eva. Eu acredito em Davi e Golias. E aí o que eu quero dizer para vocês, imagine que Davi fosse para combater o gigante Golias com rolos da palavra. Imagine que Davi fosse lá diante de Golias, impor a mão e diz, cai! E aí, pessoal, o que ia acontecer com o gigante com a espada e Golias impondo as mãos nele? Não ia existir Davi mais. Por quê? Porque naquele lugar, no campo de batalha, era preciso armas naturais para aquele local. Eram quais as armas? Pedras. É o que temos feito muitas vezes na nossa geração. Temos enfrentado os gigantes com rolos de palavra, quando na verdade devemos ter o quê? Leis nas mãos, Código Penal, Estatuto da Criança, Código Civil, decisões da justiça que defendem infância e família. Percebem isso ou não? Eu estou puxando tudo para o meu lado, né? Que o meu negócio é proteger criança e fortalecer famílias. Então nós precisamos reconhecer a necessidade de usar as armas adequadas para cada local. Há os momentos de oração, e eles são base. Mas há os momentos lá fora, em que você vai ter que fazer como Jesus, bater na mesa. Para, chega! Percebe ou não? Mais ou menos? Se inspire no capítulo 2 do Evangelho de João. Porque ali Jesus nos mostra isso. Que ele foi um homem indignado, ele fabricou seu azorrague, ele foi ao lugar da iniquidade, e ele expulsou os vendilhões. Gente, ele expulsou aos gritos e derrubou tudo no chão. Por favor, não estou querendo que ninguém seja agressivo não, mas há momentos, mulheres, olhem para mim, mulheres queridas, se você não gritar, o homem vai tomar liberdade. Quem está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se a mulher não foi ensinada a dar um grito, o homem se aproveita. E vocês preparem, por favor, as meninas, para que elas tenham a iniciativa de perceber que elas têm que abrir a boca muitas vezes para denunciar o pecado que está afligindo a elas ou a suas amigas. Amém, gente? Eu busco aqui, na verdade, um início, né, pastor Marciano? São palavras bíblicas. Eu espero que você primeiro brilhe na sua casa, que você estenda isso para a escola dos seus filhos, para a sua vida pessoal, e restaure a segunda, a terça, a quarta, mas não deixe de vir ao domingo na igreja, hein? O pessoal começa a achar, doutor Shelby, então estou livre do domingo. Tá, não. E é Êxodo 17, termino com essa passagem. Êxodo 17 é categórico. O que deu vitória a Josué no campo de batalha foi o quê, pessoal? Os braços erguidos de quem? Moisés. Quem é Moisés da nossa geração? Os pastores.
são os pastores. É o pastor Marciano Moisés. É ele que vai levantar os braços de intercessão pelos professores da igreja, pelos professores da cidade, pelos professores cristãos, os Josués, os advogados. Aliás, eu vou falar as profissões, você levanta a mão, tá? Tem professor aqui? Professores? Josué. Tem advogado? Advogado? Josué. Assistente social? Pais e mães com filho na escola? Josués. Percebem? Precisamos, portanto, dos Moisés, porque a Bíblia é categórica. A nossa vitória lá fora depende da intercessão dos braços erguidos de Moisés. Eu espero que tenha edificado sua vida. Glória a Deus. E vamos atacar. Um beijo, gente. Obrigado.